E parece que não tem sido. Até Pelo menos momento, publicamente. Publicamente não foi minimamente, foi a posteriori, quer dizer, a posteriori também vários membros do PSD vieram dizer que estavam em desacordo com isso. Ora, eu pegava exatamente nessa deixa, Francisco, se me permite, porque nos últimos dias têm surgido várias notáveis do PSD, Manuel Ferreira Leite, Marcos Mendes, hoje Nuno Moraes Sarmento, também Rui Rio, a criticarem duramente aquilo que tem sido um aumento inexplicável de impostos. É curiosamente dentro do PSD, até mais do que no CDS, como o Francisco dizia, praticamente não têm surgido vozes a contestar esse aumento de impostos, e dentro do PS, dentro do Partido Socialista também, a oposição, digamos, tem sido muito menos forte. Curiosamente, é dentro do próprio PSD que as vozes mais fortes têm surgido. Parece-me lógico, porque o PSD que se apresentou a eleições era um PSD que tinha, de certa forma, uma vertente mais liberal e, portanto, desagradava o PS. O PSD, que neste momento, ou não quer dizer o PSD, o governo que neste momento se apresenta não tem uma solução original em relação àquela que tanto criticou. Portanto, acredito que as pessoas que estejam mais atentas a isso e que no fundo passaram tantos anos a criticar o governo do engenheiro Sócrates por muitas vezes não falar a verdade que eles achavam que devia ser falada, eu acredito que estejam desiludidas porque pensávamos, eu não tenho militância partidária, mas também pensei que agora poderia ser diferente e que o paradigma poderia mudar. Portanto, eu acho que a questão é que dá a ideia que o Primeiro-Ministro também não está a demonstrar uma capacidade de liderança que se exigiria. Porque, por um lado, do ponto de vista partidário, por assim dizer, da política pura e dura, parece que quem manda é Miguel Relvas. Por outro lado, do ponto de vista puramente financeiro, quem manda é efetivamente o Ministro das Finanças, que não tem qualquer ligação partidária que eu saiba, mas que, a meu ver, por muito bom teórico, professor, muito bem intencionado que esteja, que não duvido, quer dizer, o Primeiro-Ministro também tem que servir para alguma coisa e o Primeiro-Ministro tem que perceber aquilo a que se comprometeu. E se efetivamente vê que aquilo que está agora a anunciar é absolutamente necessário, deve explicá-lo convenientemente para que as pessoas possam entender. Parece que tem faltado essa Faltou explicação. completamente essa explicação. E essa liderança do governo? Quer dizer, podemos estar completamente enganados, mas aparentemente dá a ideia que sim. Isto é um governo que, vamos ser sinceros, e pelas razões momentâneas que agora vivemos, é um governo que vive, que deveria viver do Ministério das Finanças, do Ministério da Economia, do Primeiro-Ministro e pouco mais, quer dizer, da saúde, da educação, que são fontes, obviamente, de também grandes servidores de despesa do Estado, mas falo neste ponto de vista, são obviamente ministérios importantes também, mas neste momento nós estamos absolutamente centrados nisso. Eu acho que um governo não vive minimamente do Ministério da Economia, porque até ao momento parece-me um ministro bastante apagado em relação, por exemplo, também àquilo que defendia quando era um mero comentador, como a posição que aqui estou. Mas, e aparentemente, o Primeiro-Ministro vive refém de ideias próprias de um ministro bastante tecnocrata, que por um lado é bom, mas por outro lado a política e a governação dos Estados não se faz apenas tecnocracia, sob pena dos governos não durarem nada, não é? É preciso... Nesse pilar, Francisco, o Ministro da Economia tem de facto tido uma atuação, diria, muito pouco visível. Bom, se calhar este governo estará a assumir que já nós não temos a economia para segurar neste momento, o que interessa são as finanças, isso é logo um mau sinal. Mas, a meu ver, é um erro. Quer dizer, isto, finanças e economia, neste momento, são um paralelo que deveriam estar muito centrados e deviam estar muito coordenados. Ou seja, é preciso ter noção, e repito, que nós vivemos da economia e é preciso ter noção que o Estado não pode continuar com os déficits, com as dívidas que tinha até ao momento. Mas, portanto, nesse justo equilíbrio, nessa justa negociação, tendo dois ministros proativos nisso, era fundamental, a meu ver. Aparentemente só vemos um ministro proativo na parte das finanças. Eu digo aparentemente, nós desconhecemos muitas vezes aquilo que se passa, mas estamos aqui a analisar os factos, aquilo que temos conhecimento, não podemos ser bruxos para analisar outras coisas e, portanto, eu acho que falta bastante economia a este governo, acho que falta bastante visão económica, é o que eu digo. Até ao momento, não me recordo de uma única medida que não tenha sido recessiva.
tivemos medidas, repito, algumas até bastante demagógicas e absurdas, como a questão de não se usar gravata no Ministério do Ambiente, do Primeiro-Ministro viajar em classe turística e não em primeira, quer dizer, que não tem nada de simbolismo, tem de perder capital para coisas importantes da governação. Portanto, eu espero muito sinceramente estar enganado, espero sinceramente que até à apresentação do orçamento nós, portugueses, possamos assistir a uma mudança, a uma certa, não puramente de despesa, estão a perceber? Eu acho que tem que ser uma mudança daquilo que havia o compromisso, ou seja, mudança estrutural do país. Porque esta austeridade sem mudança estrutural, sem mínima visão económica, penso que não estaremos melhor daqui a um ano, seguramente, se continuarmos assim. Pego-me aquilo que diz, Francisco, para olharmos para a situação da Madeira, dos Açores, mas sobretudo da situação da Madeira. É uma situação difícil do ponto de vista de finanças regionais e que tem aberto algumas brechas aqui em termos de discurso entre o CDS e o PSD. Pois, eles já vieram dizer que uma coisa não tem a ver com a outra e aparentemente não tem. O que é um bocadinho estranho, como é que a questão é como é que se tem um discurso no continente e um discurso diferente, completamente diferente numa região autónoma. A política nesses aspectos faz com que as pessoas tenham grandes jogos de cintura e grandes pragmatismos e, portanto, nesse aspecto é normal que isso aconteça, embora para nós, pessoas de senso comum, não faça grande sentido. Eu acho que, com esta situação da Madeira, o Governo tem aqui também uma boa oportunidade de tentar meter mão, entre aspas, como é evidente, com todo o respeito pelos madeirenses, naquilo que tem sido a extrema autonomia da Madeira do ponto de vista de finanças, económica, de discurso. Portanto, este pedido de ajuda, eu acho que é uma entrega, de certa forma, aos destinos do continente, por assim dizer. E aquilo que tem sido sempre aquela autogovernação, às vezes aparentemente descontrolada, de Alberto João Jardim, pode neste momento alterar-se um pouco. Mas eu acho que a Madeira e os Açores, no fundo, não são muito diferentes daquilo que é o estado a que nós chegamos aqui no continente e em Portugal inteiro. Portanto, devem ser tratados como todos os portugueses têm sido tratados pela União Europeia. Se calhar não estamos sido bem tratados, mas estamos sujeitos às mesmas medidas e ao mesmo apoio. Quer dizer, portanto, nós devemos, obviamente, apoiar as regiões autónomas, devemos exigir-lhes também algum compromisso para com aquilo que é um esforço nacional e, do ponto de vista puramente político, acho que há aqui uma oportunidade para Pedro Passos Coelho tentar, entre aspas, começar a controlar Alberto João Jardim, aquilo que são os seus ímpetos e não dar a ideia de que qualquer que seja o líder do PSD, talvez com exceção de Cavaco Silva há bastante tempo, que de certa forma enfrentou um pouco aquilo que é um regime à parte, eu digo regime, mas não quero dizer que seja um regime, não seja um regime democrático, quer dizer, Alberto João Jardim tem sido eleito pelos cidadãos da Madeira, mas é uma boa oportunidade para Pedro Passos Coelho mostrar que tem alguma liderança e que não vamos continuar, no fundo, a viver reféns nós da própria Madeira. Falo só do caso da Madeira. Mas pronto, tratar os madeirenses como todos os portugueses e, nesse aspecto, ajudá-los naquilo que for possível, naquilo que nós pudermos ajudar. Claro. Francisco, o último ponto da nossa agenda tem que ver com um update em relação à situação europeia, que nos últimos tempos tem conhecido desenvolvimentos praticamente diários, embora, do ponto de vista concreto, pouco se tenha feito. Sim. Angela Merkel continua a dizer não às eurobonds, há um coro de vozes cada vez maior defensor das eurobonds. Há também a situação grega, que me parece bastante diferente, dia para dia, daquela que é a situação portuguesa. Pois, eu acho que o update tem sido aquilo que disse perfeitamente, resumiu perfeitamente, tem sido um pouco mais do mesmo, e mesmo em relação à Grécia, quer dizer, nós há um ano, mais de um ano, que vimos a assistir a uma degradação da Grécia e que dá a sensação que efetivamente a Grécia acaba por ser um caso à parte. Mas é um membro da União Europeia, e, portanto, os problemas da Grécia afetarão toda a União Europeia. A mim, parece-me que continua a existir várias Europas neste momento, quer dizer, há uma Europa institucional, que até ouvimos falar há pouco tempo, agora mesmo, numa reportagem anterior de Durão Barroso, uma Europa mais europeísta, por assim dizer. Há uma Europa da Alemanha e depois há uma Europa dos aflitos. A Europa da Alemanha, aparentemente, tem uma estratégia clara
de nos obrigar, antes sequer de poder falar dos Eurobonds, de obrigar os países a fazerem uma correção drástica dos seus desequilíbrios. E eu, do ponto de vista da ideia, não me parece uma ideia incorreta. Agora, acho que é ultrapassada diariamente pelo aquilo que é a realidade dos mercados, dos países, da economia. E, portanto, tenho algum receio que este esmagamento, primeiro da Alemanha, para a seguir nos vir acudir verdadeiramente e exigir, de certa forma, uma maior integração europeia, que me parece ser claramente a estratégia alemã, é a integração mais apenas se vocês cumprirem aqui as regras. E eu acho que há regras efetivamente boas para cumprir. Temo é que, repito, que o modo drástico como querem que as regras sejam cumpridas, os acertos, a correção tão rápida, faça com que nem haja correção, nem haja crescimento económico, e aí isso vai ser prejudicial. Muito mais prejudicial seguramente para Portugal, infelizmente, somos os mais frágeis nesse aspecto, mas prejudicial para a Europa toda e para a Alemanha, porque eu não quero acreditar, já disse aqui, e acho que há muitas pessoas que não acreditam, pode acabar mesmo com aquilo que é o projeto do euro e o projeto europeu em si. Portanto, vamos ver, mas acho que o update não tem sido grande update, depois das férias não tem havido provavelmente grandes novidades nesse aspecto, as tensões mantêm-se, os mercados estão verdadeiramente revoltosos diariamente e há uma incerteza total. E os mercados ressentem-se disso. Agora fala-se em recessão. Nós, há bem pouco tempo, tínhamos uma recessão praticamente em Portugal e na Grécia, já nem tanto na Irlanda, e agora já se fala em recessão europeia, recessão mundial. Se isso acontecer, eu acho que vai ser uma grande preocupação mesmo para Portugal e para todo o mundo. Francisco, é sempre um prazer contar com o seu comentário. Desejo-lhe um resto de uma boa noite e uma boa semana. Francisco Proença de Carvalho, advogado, a comentar os grandes temas que marcam a atualidade. Depois de um breve intervalo, trago-lhe o essencial da entrevista de Vítor Gaspar esta noite à SIC. Até já.